Conjunção Lua-Vênus e compartilhando as pesquisas sobre eles. Primeiro que todo, nestes momentos se está ascendendo pelo leste, pelo oriente a Lua, em conjunção exata com Vênus no signo de Gêmeos. Isto é, se você se conectar, essas são as coisas práticas, objetivas, palpáveis. Sente um pouco, nestes momentos. E observa que tem uma carícia na tua mente. Uma carícia que vai te iluminar com clareza e beleza alguma questão que você possa perguntar, alguma questão que você esteja precisando entender. E vamos aproveitar essa energia maravilhosa que está aí para refletir junto a vocês agora sobre a pesquisa que estiveram fazendo alguns colegas e amigos, amigas, seguidores, sobre como estão sentindo eles nestes momentos, lembrando que eles está em conjunção exata com Júpiter, portanto ela está amplificada. E é um bom momento para nós, astrólogos, pesquisarmos sobre este planeta maravilhoso que foi descoberto em 2003, mas logo que já apareceu em 2005, muitos astrólogos começaram a pesquisar ele, a sentir ele, a experimentar ele, a identificar ele. Ou ela, não? Planeta, mas é ela. É uma energia feminina que tem a ver com a família de Plutão. E aí, o meu, Eva, que rico, coraçãozinho, que rico, muitas graças. Ai, que bom realmente nos tratar com carinho. Que bom ter compreensão do que somos e que podemos tomar posse de nós e nos dirigir. Eles. Muito obrigado a todos os que participaram. Olha que histórias iluminadas que eu vi, que foram compartilhadas. Onde que está se manifestando eles para muitas pessoas? Simplesmente na intolerância de lidar com o diferente. Por exemplo, nestes dias, determinadas mães, amigas e pais, eles me compartilharam de que tiveram alguns momentos em que simplesmente se tornou insuportável aceitar as coisas que o filho se estava fazendo. Tem um caso super representativo de uma criança que por isso é muito bom você conhecer o seu mapa astral e seu desenho humano. Que é uma criança que ela se chama no desenho humano manifestador. O manifestador é um tipo de personalidade que tem ligado o chakra da laringe a algum dos chakras energéticos, de algum dos centros energéticos, porque ele fala mais de centro e não de chakras, que não seja o centro sacral. E assim, eles são de uma personalidade, segundo o centro que estão ligados, que gostam de fazer as coisas por si mesmo, que não gostam de pedir autorização, que gostam de experimentar. Os manifestadores são os desbravadores.
foram muito importantes na história da humanidade até o século XVIII, XIX, quando foram substituídos em termos de movimento de massa pelos geradores, aqueles que realizam e levam até o final. Os desbravadores são aqueles que têm um tesão por experimentar as coisas de maneira nova. Então, imagina tu esta situação, é uma criança. É uma criança que não gosta de pedir ajuda, que ela vai aqui, que vai lá, só que é o que ela provoca como movimento para o pai? É exatamente um movimento de querer controlar ela. Fulano é caralho, quantas vezes eu até falei, porra, não faz. E o menino vai lá e experimenta com a panela e pá, explode a panela, não sei o quê. Ah, pô, olha, o teu filho é manifestador. Quando eu falei isso para o pai e a mãe dessa criança, já imediatamente mudou a situação. E aí, como é que eu tão lido com um filho manifestador? Com um filho experimentador? Porque que é o que acontece? Que, por exemplo, se você vai controlando, reprimindo e tal, você vai criar uma pessoa que agora, por exemplo, eu tenho convivido por determinadas coisas que eu faço e tenho que conviver com uma pessoa que é adulta, manifestadora, só que ele optou pelo caminho da mentira, pelo caminho de fazer a coisa para se liberar do controle. Está entendendo? Então, ela agora é um adulto reativo, não? E paranoico, que sempre encontra caminhos alternativos, mentirosos, e assim rouba, faz coisas que mente, trai, não? De maneira compulsiva, sem se perceber. A grande questão é essa, que estamos em um estágio geral em que você legaliza a sua mecanicidade como se ela fosse luz, não? Por exemplo, outra situação muito forte que está acontecendo nestes dias, com a conjunção de Júpiter-Eris, é a insuportabilidade entre pais e filhos. Não? Por exemplo, você tem que estar cuidando da sua mãe, o seu pai, ou simplesmente convivendo com eles em uma intimidade muito grande, morar em uma mesma casa, no quarto contínuos, tem que dividir as tarefas cotidianas. E também está acontecendo em pessoas casadas. Estou colocando todas as situações, e é muito importante, por isso que vocês compartilhem o que você está sentindo. Muito obrigado a todo mundo que compartilhou. Não tem problema que você faça privado. Eu posso, às vezes, demorar em ler, porque eu faço milhões de coisas. Mas eu sempre leio. Você vê que eu sempre leio, eu sempre respondo tudo o que você me escreve em comentário. Para mim isso é muito importante, o diálogo entre nós. Eu gosto de manter relação íntima. Casa 8, casa 7, para mim é importante. E que é o que acontece, que é interessante onde você vê a questão de Eris. Por exemplo, a tua mãe, o teu pai, o teu namorado, o teu marido, a tua mulher, os teus filhos, eles fazem uma coisa que você não concorda, porque você tem outra ideia. Você quer que a cozinha seja de uma determinada maneira. Então você vai falar, eu tenho a minha vida, quando eu estava sozinha, ou sozinho, eu arrumava da maneira que eu queria. Agora eu tenho que
que estar administrando, que saco a interferência do outro. E isso é vivido com um sentimento de insuportabilidade. Não, não, porra, estou cansado dessa minha mãe, estou cansado desse meu filho, estou cansado desse meu marido, minha mulher, não consigo suportar. Olha Ares aí. E Marte onde que está? Hoje, dia de São Jorge, né? Nosso guerreiro Salvador, em Caranguejo, que tem a ver com as emoções. Estamos tendo também a exaltação da hexagrama 27, que traz esse clima de família e de cuidado mútuo que nós estávamos ressaltando ontem. Só que quando você entra nessa intimidade da convivência, você, Eris, Júpiter, percebe na tua víscera que o outro é diferente de ti. Está entendendo? Me fala aí se tu está entendendo o que eu estou falando ou não. Eris, Júpiter está potencializando Eris. Em que signo? Áries. Desde 1922 que está ali. Ele é um planeta muito lento. Então ele se manifesta mais nas pessoas, Maria, que tem aspecto exato, de 1 grau. A orbe de impacto é 1 grau. Então, se você tem o ascendente a 24 graus, tem a Lua, tem o Sol, tem Mercúrio, e de Áries ou de Libra, de Caranguejo e Capricórnio. São os mais fortes. Mas também pode ter a influência assim em trígono, em sextil, nos ângulos harmônicos. Que lugar é aspecto? Aspecto é uma coisa interessantíssima, que os planetas, quando estão em ângulos que têm determinados valores em relação à Terra, eles agem junto. Então agora Júpiter, Eris, está iniciando um ciclo que tem 12 anos. A água está finalizando. Por exemplo, deixa eu ver aqui no mapa se... olha, Ares está a 24:40 e Júpiter está a 24:33. Quer dizer que vai finalizar nos próximos dias. Nesses dias aí. Vai finalizar um ciclo e vai começar outro ciclo. E qual é que é o toque iluminado desse fim de ciclo? Como é que eu lido com o que é diferente? Como é que eu lido com aquilo que eu discordo? Não só que é diferente, sino que eu discordo, eu não tenho aceitação. Por exemplo, tem um caso muito interessante que foi narrado por uma parceira terapeuta de um menino pisciano com um mapa muito feminino e no desenho gráfico dele ele é refletor, que significa que a pessoa que não tem nenhum centro definido. Esse tipo de pessoa é 1%. Quer dizer, se tem 100 pessoas em um local, é provável que tenha uma pessoa desse tipo. E são pessoas muito sensíveis, que habitualmente têm muita dificuldade de lidar com o social, de lidar com a exposição, de lidar até com a relação, porque como ele não tem o centro emocional definido, o centro do ego definido, não tem nenhum centro definido, eles são tipo camaleão. Então ele tem
por exemplo, com delinquentes, ele vira delinquente. Ele está com religioso, ele vira religioso. Aí depois que ele virou, é que ele percebe que está fazendo coisa que não é o que ele quer, e aí ele vai se retirando, e aí ele cria uma estratégia muito importante de, de se retirar e manter um isolamento, manter uma privacidade. O que é importante saber, primeiro, que isso não é loucura dele, é a característica do campo energético dele, a característica do desenho dele, a característica do mapa dele. É coerente. Mas no caso, este menino, é decir, este jovem, na verdade, ou este adolescente, ele se sentia mulher. O grande dilema dele é que ele não se sentia homem, ele se sentia mulher. E ele queria, de todas maneiras, fazer a operação de tirar o pênis dele. Porque é uma coisa assim que deplorava. Aí, esse barato, respeita, não respeita, como é que é, por aqui para lá. Mas, graças a Deus que ele estava nesse tratamento psicológico aí e levantou uma questão que é muito interessante, que é porque essa discórdia com o pênis, porque essa vontade de tirar o pênis, se ele pode ser visto como uma parte do corpo. Você pode ser absolutamente feminina e até te sentir uma mulher e ter um pênis. E ver o pênis como ver o nariz. Então, quando tem uma coisa assim que você não pode ver, que você quer tirar, que você não... é porque tem alguma memória associada com algum trauma, com alguma dor, com algum sofrimento. E no caso de essa pessoa entrando em um processo de regressão, ela se viu sendo morta, primeiro sendo estuprada de maneira violenta e depois pegaram uma espada e meteram na dela, arrebentaram dela e ela morreu dessa maneira. Quando ela viu essa morte, ela estava com total vendo, quando ela olhava o pau dela, ela tinha essa memória, inconscientemente ela tendo ali, de que aquilo lá era o símbolo da morte. Eu sei que entrou em um processo de compreensão profunda dessa situação e o jovem conseguiu sair desse transe, conseguiu aceitar o seu pênis, conseguiu aceitar a sua condição de ser homem, só que é um homem feminino. É um homem feminino. Não é que ele seja mulher. Ele é um homem absolutamente feminino. Tem um desenho totalmente aberto, tem um mapa com signos potencializados todos receptivos e ele é receptivo. Agora, por que associar a mulher só o feminino e ao homem só o masculino? O homem pode ser masculino e feminino, e a mulher pode ser feminina e masculina. Enfim, que o é importante saber que quando você tem uma coisa que não pode ser, que te deixa louca, é assim, que você discorda dela, ela está associada a alguma coisa plutoniana, alguma ferida, é decir, aí onde que eles têm a ver com o planeta Plutão. Estou fazendo tudo isto com o propósito de te chamar a atenção, meu amado, minha amada. Me manda um coraçãozinho aí, vá, para nós entramos nesse final de nosso papo aqui.
Déjame ver quién está aquí, a ver. Amanda. Oh, Tati, qué rico. Patricia. Eu estou conseguindo. Viva Eris. Oh, Anes, minha chiquita cada dia mais bonita. Cada dia mais impressionante como tem algumas pessoas que estão ficando muito bonitas e muito bonitos também. Eu estou sentindo que o efeito sabedoria, maturidade que está chegando a alguns de nós e nos está permitindo sair do automático negativo. Então, assim, por exemplo, muitos de nós que está brigando com mãe, com pai, com filho, com parceiro, porque discorda. Está discordando de maneira insuportável, às vezes sem falar. Agora é uma oportunidade para entender, não? Qual é que é a origem dessa insuportabilidade em você. E você ter uma abertura para entender a situação do outro, porque às vezes são difíceis. Às vezes são difíceis. É muito fácil que eu falar assim e você falar, eu quero ver você vivendo isso no dia a dia. Uma pessoa que te mente, ou uma pessoa que te rouba. Você acolhe e te rouba, e te mente, e te trai, né? E faz coisas para te perturbar conscientemente, barulho. É assim que você percebe que você está com uma relação contaminada com conteúdos inconscientes teus e com tudo inconsciente do outro. Aí, se você vira criança e acredita no trance da discórdia, você vai sofrer. Você vai ficar competindo com a pessoa. Ah, você faz isso, não faça isso, caralho, que saco, não vou fazer. Agora, se você se pergunta, bueno, deixa eu ver o que está acontecendo. É decir, ele está mentindo, está fazendo isso, está fazendo o outro, não porque ele quer. Ele está fazendo isso porque ele está ligado a uma ferida e ele quem é que é? É minha mãe, é meu pai, é meu marido, é minha mulher. Deixa eu te entender, amado. Vem cá, mamãe, vem cá, papito. Por que você faz isso? Deixa eu ver. Não dá para entender. Não dá para retificar. E eu vou ter que conviver com isso, porque não tem outra maneira. Então convive em paz. Sabe como conviver em paz? É só você sair desse automatismo de que quando tem uma coisa que você não gosta, você fica bravo. Você não vê que tudo isso é mecânica? Minha mãe fez isso, aí eu vou ficar bravo. E se você desmonta, por exemplo, e cada vez que tua mãe faz isso, você começa a rir. É mecânica, meu amado, minha amada, é mecânica. Né? E muitos de nós ainda vivem na criança emocional reativa. Então não é como eu quero, eu não sei o que, eu não suporto, caralho, eu tô unidade, e vai morrendo. Pá, não gostou disso. Outra vez, mamita, não acredito. Bueno, essa me deixa te dar 50 beijos. Por você fazer exatamente o que eu não quero que você faça. Porque aí, mamita, tu sabe o que está acontecendo, que você está sendo a minha mestra. Agora, depois de eu passar por esse treinamento contigo, não vai ter ninguém que me vai conseguir tirar
da paz, do centramento, da delícia estar vivo, porque você tem a loucura de deixar entrar no teu corpo lindo, na tua alma irradiante, esse sentimento de discórdia. Porque você não pode reagir de outra maneira, irmão, irmã? Ela fez isso, a criança, você ia ver que pá, ela se reprimiu muito, ela, não, como estava acontecendo com seus amigos, agora ela só faz a coisa escondida, e você vê que pá, acordou e já está buscando a maneira de fazer isso e fazer o outro, e aí você começa a acompanhar isso diferente. Ter resposta diferente, sempre no caminho do amor. Por quê? Porque é o único que te faz bem, a ti e ao outro. E você tem que aceitar, nós temos que aceitar, que nós temos muitos irmãos e irmãs que estão ainda vivendo nas sombras, que estão inconscientes, que estão ressentidos. E você, o pior é que qualquer um de nós está assim, super legal, quando está sozinho, não sei o quê. Começou algum desafio, alguma relação, essa pessoa que antes parecia toda equilibrada, vai se desequilibrar. Só que nessa hora, quem é que tem que entrar em cena? O eu amadurecido, sábio. O que não quer dizer que você seja também pasmado, que não tenha emoção, que não te salte, que não te coloque limites de maneira firme. Que você aceite a tua natureza, por exemplo, por uma pessoa com o emocional aberto, com o ego aberto, é muito difícil morar junto com qualquer um que seja. E mais esse costume, por exemplo, que tem nessa cultura nossa de dormir junto todo dia. Fazer tudo junto. Né? Onde não é cultivado a autonomia, a independência como um princípio organizador da vida coletiva. Então é uma coisa assim confusa, cheia de emaranhamentos, inconsciência. Por isso, esta bênção que nós estamos tendo de Júpiter, Eris, é uma oportunidade para você arrumar essa parte. E só que ela tem esse detalhe de que você tem que saber que ela te pega pelo inconsciente. Ela Eris é um planeta plutoide, é da família de Plutão. Ele pega pelo inconsciente. Bueno, mi amado, amada, entonces muchas gracias por estarmos juntos, gracias por los corazoncitos, y vamos a renacer, y vamos a hacer de ese encontro de Júpiter Eris una oportunidad real para nós nos tornarmos livres, livres da perturbação, livres da reatividade automática. E, em vez de ser agressivo e violento com aquele que nos está perturbando, demos risadas, demos besitos e mostramos a oportunidade de encontrar a melhor solução, sempre firmado no amor e nas virtudes. Alegria. Vamos nos falando mais e fica à vontade aí para comentar. Graças. Besitos.